poder do despertar e se empoderar. Olá, eu sou a Eva de Jesus. No quadro de hoje eu vou falar com você que mesmo sorrindo, mesmo um sorriso nos lábios, vive um vazio que ninguém vê. A minha caminhada começou assim, marcada por um sentimento de não reconhecimento, silêncio e uma sensação constante de não pertencimento. Um vazio que não cabia dentro de mim. Durante muitos anos, eu carreguei pensamentos e emoções reprimidas. Eu existia, mas o sentimento de não pertencimento prevalecia. E foi nesse lugar de solidão que começou o meu despertar. Porque despertar não é sobre acordar feliz, é sobre parar de fugir de si mesmo. Em meio a tudo isso, eu conquistei algo que muitas pessoas chamariam de sucesso. Comprei meu apartamento no lugar que eu sempre sonhei, mas essa conquista eu fiz escondido do meu marido. É isso. E ali eu aprendi uma lição profunda. Conquistas materiais não preenchem vazios emocionais. Eu tinha realizado um sonho, mas o vazio continuava morando aqui dentro de mim. Foi quando eu entendi que prosperidade sem propósito pesa e o sucesso sem alinhamento interno cansa. Foi então que eu tomei uma decisão que mudou tudo. Comecei a investir em autoconhecimento a fim de entender o significado daquele vazio. Depois de muita busca, descobri que aquele vazio tinha um nome: falta de pertencimento. Me inscrevi no primeiro curso de reprogramação neurolinguística, a PNL. Ali algo ficou muito claro para mim. Eu precisava parar de buscar respostas fora e começar a olhar para dentro. Eu precisava ser ouvida por mim mesma. O autoconhecimento não foi confortável. Ele me confrontou, me fez chorar, me fez questionar escolhas, mas também me devolveu algo que eu tinha perdido, ou nunca tive: clareza. Com mais consciência vieram decisões difíceis, sabe? E aqui entra uma parte da minha história que exige coragem para contar. Eu escolhi sair da minha comodidade, da minha comunidade, me afastei da igreja por um tempo, fechei minha empresa. Nesse processo, eu precisei me afastar de pessoas da família, da minha própria família. Fiquei 38 dias fora do Brasil, o que me levou a tomar decisões que mudou meu destino. Não foi por falta de reconhecimento, porque eu nunca pensei em reconhecimento. Eu só queria acabar com aquele vazio, sabe? Mas diante das frustrações, deixei tudo, inclusive meu sonho de montar minha franquia de salões de beleza no Espírito Santo. Aconteceu. Foi uma decepção silenciosa e entender isso doeu, mas me ensinou algo muito importante. Às vezes, amar também é saber se afastar e entender o que é seu, para não perder de si. É isso, para não se perder de si mesma. Esse desapego doeu, mas ele foi necessário, porque às vezes, para crescer, a gente precisa soltar o que nos mantém pequenos, sabe? A partir daí, eu comecei a me permitir viver o novo. Passei a participar de corridas de rua, zumba, dança de zumba, práticas de yoga, entrar em grupos diferentes, conhecer novas histórias, novas possibilidades. Eu não estava apenas mudando os meus hábitos, eu estava expandindo a minha visão de mundo. E quando a visão de mundo muda, a minha identidade começa a se reorganizar. Foi nesse processo que eu entendi algo essencial. Não é possível curar a dor sozinha. Eu descobri que Deus não quer distância. Ele quer diálogo, mas que dialogar com Deus, eu precisei me fortalecer. Me abrir e permitir que Ele caminhasse comigo. Não nos momentos de dor, mas nas decisões diárias,
Deus deixou de ser apenas uma busca externa e passou a ser uma presença constante em minha vida. Hoje eu compreendo que o diálogo com Deus não é apenas oração, é construção diária. É entrega, é confiança, é alinhar pensamentos, emoções e atitudes. Essa conexão me trouxe paz, mas o que trouxe clareza foi o autoconhecimento. Eu parei de viver no automático e comecei a viver com intenção. E se você se identificou com essa história e entendeu que precisa de um acompanhamento para encontrar e deixar o que é seu, o que não é seu, conte comigo. Acredito que esta é uma missão. Você não precisa caminhar sozinha. Eu criei uma mentoria exclusiva onde compartilho ferramentas práticas de autoconhecimento, espiritualidade, fortalecimento emocional que vai fazer a diferença na sua vida. E é isso. Me segue aí nas redes sociais, Eva Mentora, e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo sábado. Beijo! Que Vida Vida está de volta. Essa semana eu tenho aqui o privilégio de receber o meu irmão, né? Temos uma história junto, nós estávamos aqui compartilhando em off, nós conhecíamos, mas não tínhamos nos conectado ainda. A vida proporciona isso, né? Às vezes você vai se conectar com alguém que você já conhece há tempo depois, mas eu tenho uma alegria de dizer que eu estou recebendo aqui hoje o meu irmão de farda inclusive, Capitão Eduardo Veronese. Veronese, eu vou chamá-lo assim, é bacharel em Educação Física, licenciatura plena em Educação Física, reformulando, licenciatura plena em Educação Física, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Militar e também pós-graduado em Dependência Química, Neurociência e Aprendizagem. E é formado em Psicanálise Clínica e traz consigo a principal formação, servo do Deus vivo, né? Tem sido chamado para servir. E a Bíblia diz, Eduardo, que melhor é servir do que ser servido. Verdade. Sabe? É uma alegria receber capitão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, da briosa Polícia Militar do Espírito Santo, a quem eu servi durante quase 10 anos também da minha vida. E eu tenho a satisfação de receber aqui no Que Vida Vida, Eduardo Veronese, ou Capitão Veronese. Seja bem-vindo ao Que Vida Vida. Eu que agradeço, né? Pela sua confiança, né? Porque, embora você possa ter lembrado de mim, né? Mas foi vago o nosso, sim, né? Na polícia e na faculdade de Direito. Sim. Então a gente se via, mas não teve aquela liga, contato, né? Aquele contato mais, né? Então, e o Enio, né? Pessoa maravilhosa, perguntou anteontem, você quer ir na entrevista com o pastor Alcemir Pantaleão? Eu falei, olha, me manda uma foto dele, que eu quero ver quem é, que eu não estou lembrando dele. Esse cara, né? Quando ele mandou a foto, eu falei, opa, eu sei quem é. E é uma honra poder estar aqui e a gente trocar essa ideia, esse momento, esses papos, sobre o tema principal, né? Que é o Vida Vida, né? É, o Que Vida Vida. Esse aqui é interessante demais, né? Então, Veronese, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem uma máxima aqui no programa Que Vida Vida, de que antes de qualquer título que a gente possa carregar, nós temos uma história de vida. Você tem uma jornada que te trouxe até aqui, você teve uma infância, uma adolescência, uma vida jovem, e às vezes, e por vezes, a gente passa por momentos bons, né? Por exemplo, quando eu me recordo da minha infância, eu tive uma infância extremamente agradável, né? Eu vivi lá em Minas Gerais, no interior de Minas, onde você de fato podia brincar, né? Com avós que eram um doce de pessoas, que me davam carinho, afeto, mas também tive momentos difíceis na infância. Não que eu tenha passado por nenhum tipo de necessidade, mas que de fato marcou, ou positivo ou negativamente. Fala pra gente, né, para os nossos telespectadores, quem é o Eduardo Veronese? Bom, o Eduardo Veronese, né, como você bem disse, são vidas parecidas, embora em circunstâncias às vezes diferentes, e até em locais diferentes, né? Mas você falou uma coisa interessante. Nesse livro aqui, eu até aproveito aqui, é um livro autobiográfico, e aqui eu conto com fotos
de praticamente como foi essa história do Eduardo Veronese, mas até mesmo antes do Eduardo Veronese nascer. Ou seja, meus pais, né, o Baiano, o Adonel, com a Zulmira Veronese, que deram essa família Veronese aqui no nosso, e onde eu cresci. Igual você falou, cresci uma família simples, uma família humilde, com dificuldades financeiras, como era a maioria das famílias brasileiras, mas uma infância riquíssima, igual você falou muito bem, onde a gente brincava até tarde na rua, contava histórias, numa iluminação única da rua. A gente tem saudade disso, né? Contava ali histórias na rua, contava histórias, ficava ali brincando de piques embaixo de uma única lâmpadazinha que tinha na rua do poste. E aquilo foi maravilhoso. Aqui mesmo, Vila Batista. Vila Batista, né? Ali, depois vim com 8 anos de idade para morar em Santa Rita. E dali eu saí só casado, ou seja, e hoje estou novamente no bairro e aquelas amizades lá de trás a gente encontra todos os dias e é uma coisa maravilhosa relembrar, rever e estar vivo para poder viver tudo isso aí. Você tem uma família, né? Tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos lindos, né? Fui casado há 25 anos, né? Tenho um casal de filhos lindos, Carlos Eduardo, que eu chamo de Cadu Veronese, 24 anos, e a irmã dele, está com 11 anos, Elisa Veronese. Tem neto? São nossas riquezas. Não. É neto, eu estou segurando um pouquinho aí. Você não sabe o que você está perdendo, irmão. Não, é porque é como nós falamos aqui em off, né? A questão do tempo de Deus, né? Ele está terminando a faculdade de engenharia, né? E eu estou falando com ele para segurar um pouquinho, para terminar primeiro, para depois casar-se, para não atropelar as coisas. Como é que foi essa questão de, vou usar essa expressão, de entrar para a Polícia Militar? Foi interessante você colocar isso. Foi interessante porque você falou que passou 8 anos e meio para 9 anos. Quase 9 anos. Não é isso? Isso. E insistiram para você ficar, não insistiram? Muito. Não deixaram quase você sair, não quase foi? Não deixaram. O meu caso é o contrário. Eu era louco para inteirar 18 anos e servir o Exército Brasileiro. Sim. E quando eu fui me alistar, eu fui com 2 amigos meus do mesmo bairro, amigos da mesma idade. Tá? Um serviu e eu e o outro fomos dispensados. Eu chorei naquele dia. Bateu aquela tristeza na alma. Eu chorei, pedi ao sargento se eu podia ficar como soldado, né, que eu tentei para o NPOR, Sim. Né, para oficiais. E se eu podia ficar, servir como soldado, ele falou que não tinha mais jeito. Aí o que acontece? Meu pai arruma um emprego para mim na lanchonete, 6 meses depois eu passo no concurso da Polícia Militar. Que ano foi isso? 1983. Aí você vai para a escola, naquela época não era CFA, era Cefap. Cefap. Você é da mesma época que eu, Cefap. Sou. Como é que foi o curso para você? Olha, o curso foi... Já que você tinha tanto desejo de se tornar militar. Foi interessantíssimo, porque eu estava numa idade muito boa, né? 18 para 19 anos que eu entrei. Eu ia de Santa Rita, 5 horas da manhã, correndo até o Cefap. Ó, que legal. Corria, depois passava por todas as instruções teóricas na sala e também as físicas, né? Sim, treinamentos, e voltava correndo. Isso, os caras que me encontram hoje, meus amigos da minha turma, eles falam até hoje, eles lembram até hoje disso. E foi, assim, muito bom, que aquilo me deu um up, né? Eu passava o dia todo cansado, porque o estudo cansa muito a mente, e além disso tinha as atividades físicas. E também tinha as guardas do quartel, né? Os plantões, né? Eu que o diga. Os plantões. Então, como conversávamos aqui antes, a disciplina militar, ela tem 2 lados que se opõem, né? Ela escraviza um pouco a gente, mas ao mesmo tempo essa disciplina nossa de organização, de compromisso, de respeito à lei, Boa. Isso é fundamental Boa. Na minha vida. Você é defensor da escola cívico-militar? Sou, totalmente. Não podia ser diferente, Não posso ser diferente. Quando eu vejo aquelas matérias, aquelas escolas sendo aí agraciadas com notas excelentes dos alunos, né, pela disciplina, pelo estudo, e o respeito, né, à humanidade, ao ser humano, ao mais velho, ao doente, esses princípios que a gente carrega desde criança, porque a educação não se aprende na escola, aprende em casa. Sim. A escola dá o complemento à educação que você recebe. Você acredita que hoje, nessa formação familiar, sobretudo na educação dos filhos, falta um pouco de limite? Falta muito limite, não só um pouco, falta muito limite. Hoje eu vejo esses pais jovens, em que eles não têm uma voz de autoridade com os filhos pequenos. Quando eles vão falar alguma coisa para os filhos fazerem ou deixarem de fazer, eles querem negociar. Eles diminuem o tom de voz, eles mudam a tonalidade da voz e isso não leva a ter o resultado esperado, que é o
o cumprimento daquilo ao qual eles estão pedindo. Mas assim, nessa perspectiva que você está dizendo, acho que é importante, eu entendo e também sou defensor dessa ideia. Você não acha que também na nossa geração, você tem a mesma idade, quase um pouco menos que eu, você não acha que também a gente pesou muito nessa questão de sim senhor e não senhor, e a última palavra aqui é minha? Você acha que não faltou um pouco de diálogo na nossa geração também? Vou repetir a mesma palavra, faltou muito diálogo. Por quê? Para todo tipo de assunto. Meu pai jamais conversou comigo sobre questões sexuais, religiosas. Minha mãe também não. Então, minha mãe hoje está com 87 anos. Então, a gente não tinha esse diálogo. A gente tinha os olhares de diálogo, né? Só então, bastava um olhar, os olhares de diálogo. Então, os olhares de diálogo já dizia tudo. Era assim com minha mãe. E lá em casa, a minha mãe que era a que segurava todos os 5 filhos. Eu acho que a gente precisa buscar um equilíbrio dentro desse contexto, Exatamente. Né? Eu tenho comigo, não sei, não peguei num estudo sobre isso, mas a família, homem, mulher, casados, em que o homem não tem a posição dele de homem, não ocupa a posição dele de homem, e a mulher não ocupa dela de mulher, vai ter um conflito. Vou explicar melhor. O homem é aquele homem que deixa tudo por conta da mulher. É a mulher que toma todas as atitudes, ao qual tem algumas que é o homem que deveria tomar. Vai ter problema na educação e no desenvolvimento de personalidade e caráter dos filhos. Tem papel materno e papel materno e papel paterno, né? Deus é perfeito, ele fez tudo certinho. O homem aqui e a mulher aqui. Os dois concatenados, os dois juntinhos. Se complementam. Exatamente. Mas quando um aqui ocupa o lugar do outro, ou o outro do um, traz problemas para a criação, educação e desenvolvimento dos filhos. Esse assunto vai render, hein? Eu acho que a gente vai ter que ter uns 2 programas aí. Eu vou chamar a doutora Isabela Dantas para uma palavra. Olá, eu sou a Isabela, sou psicóloga da RIA Psicologia e este é o quadro Viver Plenamente. Hoje vamos conversar sobre educação emocional na infância. Isso mesmo. Tudo começa aí, na infância. Tudo que a gente tem de emoção, de aprendizados de quem a gente sente, como a gente sente, nós aprendemos lá, na nossa infância. E hoje os nossos filhos, netos, aprendem com o nosso comportamento e com os nossos exemplos como deve se comportar emocionalmente. Você hoje é referência para a educação emocional de todas as crianças que estão à sua volta. Você sabia disso? Quando falamos de educação, geralmente a gente pensa o quê? Em escola, em regras e em comportamento. Mas existe um aprendizado fundamental que começa ainda na infância. Aprender a reconhecer e lidar com as nossas emoções. As crianças sentem tudo com muita intensidade. Se ela está com raiva, ela está com raiva. Se ela está com medo, ela entra em desespero. Se ela está triste, ela vai chorar. Se ela está frustrada, ela vai sentar no canto e vai fazer birra. Se ela está alegre, ela vai dar gargalhada. É tudo ao extremo. O que falta para elas não é sentimento, é orientação. Educação emocional não é impedir a criança de chorar ou de ficar brava. É ensinar que sentir é normal e ajudar a criança a entender que está acontecendo dentro dela. Vamos aqui a alguns exemplos práticos, né? Vamos supor que você depara com uma criança chorando. Se você vira para ela e fala assim, para de chorar, isso não é nada, não aconteceu nada para você estar chorando desse jeito. Ela vai aprender o quê? Que sentir tristeza é errado. Uma resposta mais saudável para que possa se educar corretamente a emoção seria: eu vejo que você está triste. Quer me contar o que aconteceu que está te fazendo chorar? Assim, a criança aprende que pode sentir e falar sobre isso. Exemplo 2. Vamos supor que a criança está com raiva. Quando a criança fica com raiva e o adulto fala, não pode ficar com raiva, ela vai aprender o quê? Que precisa reprimir essa emoção. O ideal é ensinar. Eu entendo que você ficou bravo, mas não pode machucar o seu colega. Vamos pensar junto em outra forma de resolver isso? A emoção é acolhida e o limite é mantido. Outra situação. Vamos
Vamos supor que a criança ficou com medo. Aí você vira para ela e fala assim, isso é bobagem, não precisa ter medo disso daí não. Essa sua fala não vai ajudar a criança, vai somente fazer ela o quê? Se sentir mais insegura. A resposta emocionalmente educativa seria, eu sei que você está com medo, eu estou aqui com você. Isso fortalece a confiança e o vínculo da criança com você, que é o adulto, referência dela. A criança aprende educação emocional, principalmente pelos exemplos dos adultos. Quando vêm pais e os cuidadores conversando, pedindo desculpa e lidando com os próprios conflitos, forma na criança o respeito, porque está vendo as pessoas conversando. Ela aprende que as emoções podem ser expressadas, mas sem agressividade. E ela começa a repetir os mesmos comportamentos. É importante lembrar, educação emocional não é falta de limite. Limites são necessários e dão segurança, mas podem ser colocados de forma respeitosa e de forma acolhedora. Cuidar da emoção de uma criança, enquanto ela ainda está na sua fase da infância, é investir em adultos mais seguros, mais empáticos e emocionalmente mais saudáveis. Educação emocional não é sobre criar crianças perfeitas, mas criança que saiba reconhecer o que sente e pedir ajuda quando for necessário. No nosso próximo programa, continuaremos falando sobre emoção, sobre saúde emocional e sobre qualidade de vida. Até lá! Obrigado, doutora Isabela. E agora, dando continuidade, a gente estava falando dessa questão de educação de filhos. Como isso é importante, como isso é relevante. Sabe, eu acredito que tudo começa em casa. Né? Isso aí. Tudo começa em casa. Você, com a sua experiência de mais de 30 anos servindo na Polícia Militar, você serviu em qual batalhão aqui na Grande Vitória? Eu comecei no 4º Batalhão, aqui no IBS, né? E dali eu fui trabalhar na Companhia de Polícia Fazendária, fui convidado, né? A gente rodava todo o estado fazendo blitzes e empresas que sonegavam impostos. Depois eu fui trabalhar no 7º Batalhão, né? Lá em Itacibá, em Tucum, fiquei alguns anos lá. Aí fiz o curso do ProERG, né? Trabalhei muito no ProERG, dando aulas e palestras. Até hoje, né? Escolas, igrejas, empresas. Eu ia em todos esses lugares, nós íamos em todos esses lugares fazer palestras preventivas, né? E depois eu fui para o QCG, Quartel do Comando Geral. Trabalhei no Quartel do Comando Geral. E por fim da minha carreira na polícia, eu fui trabalhar como professor de educação física dentro do PRESTA, que era um programa de reabilitação do toxicômano e o alcoolista. Você trabalhou também com os militares lá, dependentes? Tinha, sempre tinha militares também. Alguns eram obrigados aí, né? Sim. Para tratamento, porque não se sentiam bem, né? Vergonha. Sim. E outras coisas mais. Mas se eles não fossem, iriam acabar entrando num processo que Sim. os poderia levar à exclusão, né? Então, tratamos muito de militares lá. E é isso aí, isso trouxe para mim muita experiência, né? Essa questão tua de fé, você nasceu em berço evangélico, cristão? Como é que foi essa questão desse encontro seu com Deus? Eu tenho até hoje a minha não sei certidão, mas da Igreja Católica, né? Porque certificado de batismo. É isso aí. Tá guardadinho lá em casa, porque a gente nascia e os pais próprios, né, botavam lá católico. O primeiro documento era certificado de batismo. Isso aí. Só que eu nunca fui assíduo, nem eu nem meus irmãos, né? Na questão católica aí, da Igreja Católica. Mas minha mãe e tem uma irmã também que é fervorosa nisso aí. E eu louvo a Deus por elas. Mas o meu encontro mesmo, na questão da fé em Deus, se deu quando eu comecei a namorar a minha ex-esposa, né? Ela frequentava a igreja, ela tocava lá, né? Na parte musical, antes de começar os cultos. E dali eu comecei a visitar a igreja evangélica, comecei a visitar várias denominações e acabei aceitando a Cristo, né? E me batizei nas águas na Assembleia de Deus. Ah, que legal. Legal. E aí, de repente, você passou esse período todo no serviço público, servindo a Polícia Militar. Como é que foi essa questão do seu envolvimento
com o trabalho dessa questão da dependência química? Foi no HPM? Interessante isso aí, porque eu tinha já formação em educação física e eu dava aula de educação física, né? E aí eu voltei a fazer uma faculdade, fiz a faculdade de Direito. E, inclusive, você estava fazendo lá também. Você começou a fazer lá também. E durante o tempo ali, leis aqui, lei acolá, estudando muito, lendo muito livros, né, sobre legislações. E em 2006, eu comecei em 2004 a fazer o curso. Em 2006 veio a nova lei da questão das drogas, né? A 11.343, talvez eu erre, mas 11.343/2006. E dali, estudando essa nova lei, para revogar a anterior, que veio dos Estados Unidos, a 7376, eu me apaixonei por essa área. E aí, quando eu fui ser sabatinado lá para a aprovação do curso, a minha monografia, o meu TCC, foi com base nessa lei. E aí os 3 professores e mestres que estavam ali falaram, ó, a sua monografia ou o seu TCC merece um livro. E daí surgiu meu primeiro livro, em 2012. Fala um pouco desse livro. Ele não está aqui. Ele não está aqui, mas... Coleção de livros aqui. Tá. Você vai mostrar um por um aqui. Tá. Então assim, olha, o Veronese tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros escritos por ele. E tem mais 2. Tem mais 2? Tem o de drogas, né? Sim. Tem o de drogas que eu fiz a primeira vez, que é resultado do meu TCC, só que eu ainda peguei o TCC, eu acrescentei outras coisas, como surgiram as drogas no mundo. Aí eu uso Bíblia, né? Eu uso parte da Bíblia. As legislações que entraram, que foram colocadas em vigor para tentar o quê? Depois daquela experiência inicial do homem com a droga, e em percebendo e conhecendo como ele poderia se beneficiar disso, com o tráfico, com essas questões, aí vem as legislações proibitórias, né? Ok. E então eu colocava eu coloquei essas proibições, essas legislações, e outras coisas mais que eu acrescentei. Cada droga, como ela age normalmente no organismo, o álcool, o tabaco, a maconha, a cocaína, o êxtase. Eu fiz um livro bem completo. A porta de entrada para outras drogas é o álcool, que é uma droga lícita? Nesse livro aqui eu falo sobre isso. Pode mostrar o livro aí, esse aqui já é outro. Esse aqui foi em 2023. Dependência química, é fácil entrar e sair, é possível? Nesse aqui eu falo sobre isso, porque os autores que lidam com isso, são especialistas nessa área, eles falam sobre isso, que não só o álcool e o tabaco, e os derivados do tabaco. Por quê? São as drogas sociais. Você encontra em qualquer lugar, Sim. Qualquer esquina, qualquer lugar, na praia. E a pessoa, normalmente, como ocorre o processo? Ela começa com essa droga, e essa droga é uma droga que ela não te coloca logo de início numa questão de dependência ou de debilitação. Debilitação. Então a pessoa não vai percebendo. E tem autor que fala que a pessoa vai se suicidando aos pouquinhos. Gradativamente. Ela não percebe, mas ela vai cometendo um suicídio gradativamente com essas 2 drogas sociais. E ela vai gerando uma relação de dependência gradual, né? Exatamente. E essa dependência gradual, ela vai atingindo estágios onde daqui a pouco você está socialmente se envolvendo aí com cigarro de maconha. Isso aí. Né, que é uma porta de entrada, daqui a pouco ele já não te satisfaz mais, você vai para um êxtase, daqui a pouco ele não te satisfaz mais, você vai para uma cocaína, daqui a pouco ela não satisfaz mais, e alguns chegam a descer no lixo, que é o crack, né? É que a gente chama, né, a medicina, é a tolerância, né? Você começa a usar, não, eu só fumo um baseadinho por dia, então aquilo ali, decorrendo do tempo, aquele baseadinho do dia, ó, ele já não vai te satisfazer do jeito que você quer. Então você vai aumentar aquela dosagem. E aí que vai começando a... Depois que você, desculpa te interromper. Não, tudo bem. Depois que a gente usa essa expressão, eu vou usar a expressão correta, né? Sim. Então você reformou na Polícia Militar para os paisanos que não são militares, aposentou, né? Você se envolveu mais dentro desse projeto ou você só foi escrever livro? Não, me envolvi. Eu dei palestras em centros de dependência química, lá em Chapada Grande, e em outros lugares, gratuitamente, para tentar trazer para aqueles que estão em tratamento da reabilitação, ter uma nova esperança de se reabilitar e voltar a ter dignidade humana. Você acha que o projeto Redução de Danos, ele ajuda? Qual a sua postura? Olha, ele começou, né, muitos anos atrás, né, em alguns países, e com certeza, para algumas pessoas, ele traz benefícios, porque
a toxicidade de cada substância, dependendo, ele vai reduzindo. Como tem hoje o tratamento anti-tabagismo, né? Sim. Lá no HPM tem, tá? Da Polícia Militar. Deixa eu te pedir um intervalo aqui. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o assunto está tão interessante e está tão relevante que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir para você ficar conectado com a gente. Semana que vem, a gente continua aqui com o Veronese. Você aceita o convite de voltar semana que vem? Com certeza. Então vamos fazer o seguinte. Semana que vem nós estamos de volta aqui no Que Vida Vida com o Veronese. Que Vida Vida fica por aqui. Semana que vem a gente continua essa entrevista. Na realidade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar essa entrevista semana que vem com o Eduardo Veronese, capitão da Polícia Militar. Uma alegria te receber aqui no Que Vida Vida.